Amém? Esse último louvor que nós cantamos, que fala, sonda, glória a este coração, Vanessa, Cristiana, na volta, que fala, sonda agora este coração, para que o Senhor veja se há algo, se eu não sou tão racional. Na verdade, tem tudo a ver o que Deus quer falar essa noite. Porque, por causa da nossa razão, a gente muitas vezes acha que o nosso Deus está de fora, nosso Deus não estende as mãos, nosso Deus não está presente. Então, vamos repetir só essa sonda. Amém? Sonda. Então pode ser desde o início. A igreja está confortável. Canta para o Senhor. Diante dele, você começa a falar. Diante dele, a tua fraqueza. Porque você está aqui na casa de Deus. Amém? Eis-me aqui, cantar cabeça, diante da tua grandeza, que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma vem, sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. O Espírito Santo pode se achegar e fazer morada. Levanta suas mãos, igreja. Levanta suas mãos. E fazer morada. Espírito, faça morada, Senhor. Faça morada, Senhor. O meu coração é o teu lugar. Faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim. 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 Peça, Senhor, para fazer morada. Para que o seu coração esteja como um terreno fértil para receber a palavra hoje. Faça morada, Senhor, neste lugar, Senhor. Faça morada em mim. Bem baixinho. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Faça morada em mim. Aleluia! Vai fazer uma morada. Aleluia! A igreja pode abrir. Hebreus 13, versículo 8. Eu já sei que o terreno que o Senhor já encontrou está pronto para ser semeado nessa noite. Amém? A igreja pode ficar de pé, em reverência à palavra do nosso Deus. Hebreus 8 fala assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Amém? Fechar os nossos olhos. Senhor, obrigado, Pai, porque chegamos hoje aqui na sua casa para te louvar, para bendizer o teu santo nome. A tua palavra diz, Senhor, que quando o Senhor subisse aos céus, o Senhor deixaria o Espírito Santo conosco. Então eu te convido, Espírito Santo, começa a agir neste lugar. Espírito Santo vai tocando nos corações, Senhor. Espírito Santo vai criando sensibilidade nos corações que chegaram aqui cansados, frios, Senhor, às vezes entristecidos, Pai. Mas o Senhor tem liberdade neste lugar. Que todos nós, inclusive eu, possamos ser tocados pelo teu mover neste lugar.
Queremos ser, Senhor, achados por Ti, encontrados por Ti. Venha, Senhor, faça morada, porque a casa é Tua. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Amém? Esses dias o que eu tenho me indagado muito. Eu me deparei com um versículo, não só esse que eu compartilhei com a igreja. Será mesmo que nosso Senhor Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para todos sempre? E depois o Senhor me trouxe ao Salmo 118, versículo 24, que fala o seguinte: este é o dia do Senhor, regozijemos e nos alegremos nele. Só que aqui o Senhor não dá o dia, o Senhor não fala que é domingo, o Senhor fala, este é o dia do Senhor. E ao mesmo tempo eu me deparo com a passagem que fala que Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre será. Só que nós não vemos mais os milagres que a gente assistia, que a gente via no Novo Testamento. Quando a gente vai ver a Bíblia, quando a gente mergulha na Bíblia, você pode até acompanhar alguns milagres. Mas eu pergunto, Senhor, será que o Senhor é o mesmo? Será que somos nós que temos falhado? Será que o Senhor é o mesmo que cura, que faz milagre, que faz coisas sobrenaturais? Mas será que o Senhor é o mesmo que está hoje aqui no nosso meio? Que está pronto para poder agir no nosso meio, na nossa casa, no nosso trabalho? Será que o Senhor é o mesmo de ontem? Por que a gente não consegue ver milagre? Por que a gente chora? Por que a gente sofre? Por que a gente padece? Por que as coisas não acontecem no nosso tempo? Mas, Senhor, o nosso tempo não está contando no dia. Já tem anos que pessoas aguardam o milagre do Senhor. Mas ainda assim, o nosso tempo não é o tempo do Senhor. E esse tem sido o meu questionamento. A gente está aqui na casa do Senhor, a gente tem buscado, mas onde a igreja está falhando? Se o versículo fala que Ele é o mesmo de ontem, de hoje, para sempre vai ser. O que está acontecendo com a igreja? Que a gente não está mais presenciando os mesmos milagres de antes. Que palavra é essa que fala que o Senhor diz que você tem que se regozijar e se alegrar nele, porque este é o dia. Este é o dia, quer dizer o seguinte, todos os dias são do Senhor. Cadê a alegria do teu coração? Cadê a alegria que você tem que irradiar? Que a pessoa que olhar para você e falar, esta é do Senhor, porque aquele que carrega o Espírito Santo tem um brilho diferente. A palavra fala em João 14, 12, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e outras maiores fará. As promessas de Deus foram escritas há cerca de 2.000 anos atrás, e os discípulos, se você for olhar na história, você vai ver que a conversão chegou, foi quando Jesus subiu. E eles mudaram. E eu penso que a verdade é que o nosso tempo mudou. Você e eu não temos mais tempo. As nossas prioridades mudaram. Os nossos relacionamentos mudaram. A nossa forma de viver mudou. E sabe o que é pior? O que me constrangeu foi quando o Senhor fala em Mateus 24, fala assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor iria se esfriar. Jesus já sabia disso. Porque nós estamos cercados pela iniquidade, nós estamos cercados pelo pecado e nós estamos tentando nos ajustar no mundo que não é o nosso. Então ele já sabia que a gente está tentando se ajustar, por isso que muitos, o amor se esfriou.
A outra coisa que o Senhor me chamou a atenção foi que naquela época, Jesus repreendia muito. Mateus 15, 7 fala assim: hipócritas, não precisa abrir, vou ler. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Outro versículo. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, falsos testemunhos. Mas Jesus, voltando-se, outro versículo, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. Outro versículo, uma geração má e adulta pede um sinal, nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após a mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz. Outro versículo, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei um menino. Os discípulos estavam lá e tinham medo. Esqueciam que eles podiam fazer coisas maiores que ele. E você sabe o que eu percebi? É que essas repreensões não eram só para a multidão. Eram para aqueles que andavam com Jesus. Quando Jesus escolheu seus discípulos, ele não escolheu homens perfeitos. Se você for olhar o temperamento de cada um tem um jeito especial, um jeito peculiar de ser. E nessa caminhada, Jesus ele presenciou muitas coisas. Ele presenciou falta de discernimento espiritual. Ele presenciou os discípulos orgulhosos, falta de ousadia, timidez na fé, medrosos. Mas Deus escolheu homens com fraquezas e falhas para que pudessem ser transformados por amor a Ele. E o que mais me impacta meu coração é que ele repreendia quem andava com ele. Não foi Pedro que escolheu Jesus. Jesus escolheu Pedro. E Jesus chamou Pedro de Satanás. Porque Satanás, em um determinado momento, falou que Jesus não precisava passar por aquilo tudo. E ele falou assim: arreda-te, Satanás, porque tu cogitas as coisas do homem e não de Deus. Você não vai ser impedimento para que o plano de redenção que o meu Pai projetou venha se frustrar. E assim tem sido o Senhor conosco. A repreensão, amado, não é para aquele que está lá fora. É para aquele que anda com Jesus. É para aquele que está ajoelhado. É para aquele que não consegue se regozijar todos os dias, porque ainda não entendeu o motivo da aprovação na sua vida. E sabe o que é pior? Dentro das igrejas sérias, eu não falo da nossa igreja somente, está cheio de crente, cheio de si, soberbo, que você não pode falar um ai. A gente não pode falar um ai porque fica sensível, sai da igreja. Não quer ouvir exortação por quê? A Bíblia fala: Deus só disciplina aquele que ama. A disciplina não vem do homem. Ainda que você veja que haja algo errado, irmão, vá para o joelho. Vá para o joelho. Sabe por quê? Porque ainda que o teu líder, ainda que o seu irmão esteja errado, a justiça não vem da tua mão. A justiça vem do Senhor. Não dá jeitinho, vai para o joelho. Está infeliz, vai para o joelho. O irmão te magoou, vai para o joelho. Está te ferindo aqui no altar, vai para o joelho. Chega da igreja viver de meninice e não está experimentando o que Deus separou, aleluia. Isso aí, igreja, quando a igreja não está pronta para receber. A exortação, ela que não é porque ela não reconhece a paternidade do Senhor sobre ela. E não esqueça que a Bíblia fala que aquele que se humilha será exaltado pelo Pai.
Não é o homem que vai te exaltar, mas é Deus que vai te exaltar diante dos homens. Então não pense que quando você aceita uma exortação, o Senhor está te olhando diferente, o Senhor está olhando, ai meu filho, tudo que eu passei, você não está passando, passou nem um pouquinho. E a Bíblia fala que o Senhor se humilhou, obedeceu até a morte de cruz. E permaneceu fiel nos propósitos que Deus tinha para a vida dele. Eu queria ver se a gente estivesse na época de Jesus. Eu queria ver se você tivesse escutado o Senhor te chamar de Satanás. Sabe quem era Pedro? Pedro era um homem bronco, um homem de temperamento explosivo, um temperamento forte. Você ouvir um homem desse, ouvir arreda-te Satanás. Qual seria a primeira reação de um homem assim? Eu vou largar tudo isso, eu não preciso estar aqui. E a Bíblia fala isso. E sabe o que você vê? Que Jesus ainda disse para ele: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Eu, Senhor? Não, jamais. Aí começou toda aquela confusão. Jesus lá na crucificação. E começaram a pegar os homens que estavam com Jesus. E chegaram em Pedro: não, eu não conheço esse homem. Não, você é aquele que anda. Eu? Não. E o galo cantou. E quando o galo cantou, eu creio que a partir daquele momento, Pedro entrou num arrependimento profundo, que mudou completamente a vida dele. Tanto que, aquele versículo, antes importa agradar a Deus do que aos homens, quem falou foi Pedro. Para você ver a mudança que o Senhor fez na vida dele. O arrependimento. O Senhor sabe da nossa fragilidade. O Senhor, na verdade, Ele está acostumado a gente a virar as costas para Ele, a gente preterir, a gente deixar Ele de lado. Mas tem uma diferença. O Senhor está acostumado, mas Ele não desistiu, nem de mim, nem de você. O Senhor não desiste dos seus. Igreja, não foi você que escolheu Ele. Não foi você que escolheu Jesus. Saiba que se você está aqui sentado, saiba que você foi escolhido por Ele. Receba a repreensão, porque o Pai repreende aquele que Ele ama. E sabe o que acontece quando a gente não entende a repreensão? A gente não obedece. A gente peca e se separa de Deus. E a gente acha que Deus não é mais o mesmo. E se você for parar para pensar, não existe coerência você ficar triste e você ficar alegre. Se regozijar e se entristecer não combina, não. Sabe, às vezes a gente tem o nosso status de Facebook, você bota, hoje eu tô feliz, hoje eu tô animada, hoje eu no Instagram, sei lá, também tem. E na verdade Deus não quer status, Deus quer só um perfil que diz: feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que Ele escolheu para Ele pertencer. Eu quero que você saiba uma coisa, guarde no teu coração. Aonde você estiver, o Espírito Santo, Ele está semeando algo do céu na tua vida. Porém, Satanás também não deixa de semear. Tentar semear os valores dele. E se ele encontra lugar, se você deixa ele entrar, os valores que estão no teu coração começam a ser mudados. E daqui a pouco você começa a ser provado. E aquela provação, você não entende porque você está morrendo no deserto. Entenda que onde Jesus semeia, Satanás também está semeando. Mas Satanás só semeia onde ele encontra brecha. Ele não semeia em qualquer lugar. Ele semeia naqueles que os corações são imperfeitos. Eu fico
perguntar ao Senhor, o que seria imperfeição? O que seria um coração imperfeito? Seria um coração frustrado. Eu fui buscar no dicionário o que quer dizer frustrado. É um sentimento, uma emoção que ocorre quando algo que era esperado não ocorreu. Aí eu te pergunto, de quem vem a frustração? Porque se você tivesse com a motivação certa, se você estivesse fazendo aquilo que Deus estivesse te mandando, você ia se frustrar. Fala, igreja. Os planos de Deus são perfeitos. Paulo se gloriava nas provações. Deus, ele pede um coração voltado para ele. Quando você se frustra diante daquilo, de uma coisa que você deseja, é porque a motivação do seu coração está errada. Você está se perdendo no caminho. Aí daqui a pouco você diz, como assim este é o dia que o Senhor fez, regozije-se e alegre-se dele. Não tem como se regozijar se eu estou frustrada, se o que eu desejava, se o que eu planejava, se o que eu esperava mudou. Só que existe 3 caminhos para um coração frustrado. Existe um caminho que a frustração te leva para um caminho chamado humildade. Quando você reconhece que as motivações que estavam no seu coração não são as motivações de Deus, você se humilha e algo novo que acontece. Existe outro caminho que te leva à morte espiritual. O que você estava esperando que Deus fizesse, Deus não fez. E você morreu espiritualmente. Você não crê mais nas promessas. Você vem na igreja porque virou rotina na tua vida. Não que faça diferença realmente no teu andar, no teu caminhar. E a última, a frustração te leva a uma coisa chamada exaltação. Já viu pessoas que são cheias de ser exaltadas? Sabe o que elas escondem? Frustração. Principalmente pessoas que gostam de machucar as outras, né? Quando você mergulhar, mexer no fundo, você vai ver que são pessoas feridas e machucadas. Então você entenda que diante de algo que não tem acontecido na tua vida, diante de algo que você está esperando, Deus não está respondendo da forma que você quer. Entenda que ainda que você tenha sido frustrado, entenda se esse sentimento aconteceu, é porque você está com a motivação errada. Você está seguindo um caminho que não é o que Deus está querendo para a tua vida. Deus não chama o filho dele para sofrer. Deus não está te chamando para você carregar um fardo. Não. O fardo ele já levou. O Senhor, Deus, levou. Jeremias 18 fala assim, ó. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, lá ouvirás de minhas mãos grandes em palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo lhe pareceu. Tornou a fazer dele outro vaso. Deus convidou Jeremias a visitar a casa do oleiro, para ver que aquele vaso estava sendo moldado, esculpido pelo artesão. Só que aquele vaso se estragou. E o que o artesão fez? Ele pegou aquele mesmo barro e ele formou um novo vaso. E o que isso tem a ver conosco, igreja? O povo de Israel, ele vivia debaixo de uma miséria espiritual. E Jeremias tinha muitos questionamentos, muitas dúvidas. Por que isso? Por que está acontecendo isso? Por que você não faz isso? E Deus falou o seguinte: o vaso se estragou, eu faço de novo. Eu faço algo novo. Nosso Deus é Deus de remendo. Ele faz novo. Ele não vai pegar você,
que não prestou e jogar no lixo. Não. Ele vai pegar você, porque você é filha dele. Você é filho dele. Você foi o Senhor que criou. Foi o Senhor que te deu fôlego. Não foi Satanás. Satanás não é capaz de criar nada. Então você acha que Deus vai abandonar a criação dele? Então o Senhor está te dando a oportunidade. Se estragou. Está vivendo debaixo de uma miséria espiritual. Não está vendo mover. Não está vendo nada acontecer. Eu faço de novo. Mas me dê oportunidade. Deixa que eu faça de novo. Mas deixa eu fazer. Porque enquanto você quiser botar a sua mãozinha, o seu dedinho, o vaso vai sair com defeito, deixa ele fazer. Enquanto a gente estiver tentando mexer, vai estar sempre com o coração magoado, chateado, e você não vai chegar onde o Senhor quer que você chegue. Eu lembro de Paulo, eu separei aqui alguns versículos, eu preciso ler para vocês. Paulo, ele era um perseguidor de cristãos, se transformou num homem perseguido. Paulo se transformou em um novo homem. Paulo exalava a essência de Cristo. Paulo pregava sobre Cristo, pregava aquilo que ele acreditava, aquilo que Deus podia fazer e o que ele podia, o que ele já estava fazendo na vida dele. E eu te pergunto, você sabe que Paulo sofreu? Sim ou não? Então, eu vou ler para você o que Paulo passou. 2 Coríntios 11, 16 fala assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei no voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em se tornar como um deles, fome e sede, em jejum, muitas vezes, frio, nudez, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação das igrejas. E aí você lê do 2 Coríntios 10, fala assim: aquele, porém, que se glorie-se no Senhor. Paulo tinha tudo para ser um homem frustrado. Tudo para ser um homem frustrado. Nenhum de nós passamos o que Paulo passou. E Paulo ainda falava que se gloriava no Senhor. Sabe por quê? Ele se gloriava no Senhor, que deu o filho dele para que ele tivesse salvação. E nós nos gloriamos na nossa força, que a gente acha que pode fazer as coisas. Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Paulo era santo? Não. Paulo era um homem como nós. A vida, ela está pronta para te matar, porque Satanás, ele é o que manda nela. O mundo, na verdade, não a vida foi o Senhor que deu. No mundo você vai ter pessoas que vão te machucar, vão ter os seus amigos que vão virar as costas para você, vão ter pessoas que você vai achar que eram seus melhores amigos e não são, vão ter os seus irmãos que podem te ferir, situações que acontecem no teu trabalho, N coisas que podem denigrir a tua imagem, te humilhar, falso testemunho a teu respeito. E a gente se frustra. E a gente quer parar de adorar a Deus. E a gente não tem mais o mesmo ânimo.
de estar aqui, de estar louvando. Quantas pessoas eu já vi chegando aqui na igreja? Chegando diante de uma batalha fria, frio, coração frio, gelado. Eu pergunto o que foi que Deus fez. A Bíblia fala que você é o inimigo do mundo o tempo todo. Você vai ser perseguido. Os verdadeiros discípulos serão perseguidos em meu nome. Os verdadeiros discípulos. Você acha que você veio aqui para ter vida fácil? Não. Eu quero que você saiba o seguinte: não vão parar as provações na tua vida. Você tem que estar pronto para saber que elas não vão cessar. Agora, como pode Paulo passar por tanta provação e se gloriar no Senhor? Quando você entender que este mundo não é o teu, quando você entender que você é estrangeiro, você não vai deixar o mundo roubar mais tua alegria. Entenda que as provações só vão vir para te matar quando você deixar roubar a sua alegria. Provação vem do céu. Frustração vem do teu inimigo. Porque a prova é para te forjar. E Tiago fala: passai por provações, aquele que vencer receberá a coroa da vida. Provações é para te levar para o céu. Deus não permite provação na tua vida para você morrer no deserto, não. Só que Deus espera o teu comportamento, a tua reação diferente do que a gente está vendo por aí. Por isso que quando a gente lê o versículo, este é o dia que o Senhor fez, alegremos e nos regozijemos. Não existe mais. Existe de vez em quando. Ninguém aqui é infeliz. Mas se eu perguntar, você é 100% do teu tempo feliz? Você se regozija 100% do teu tempo no Senhor? Mesmo você olhando no deserto, mesmo você vendo tudo dando errado, você consegue se regozijar no Senhor? Porque a provação não vai parar. E quando a provação não para, é para você entender o seguinte: irmão, não permita que roube sua alegria. Eu sou o motivo de você estar alegre. Eu dei meu filho por você. Eu dou a vida por você. Eu te dou o fôlego. Eu te ponho de pé. Não é Satanás que te põe de pé. Não é o teu irmão do lado que te põe de pé. Deus te põe de pé. E você ainda fica triste porque você acorda todos os dias de manhã. Tem gente que dorme e não acorda mais. E você está aqui com fôlego, você está andando. E eu te falo, aonde está a sua alegria, igreja? Aonde está a alegria? Do regozijo, da presença do Senhor, de saber que o nosso Deus é o Filho dele por você. Aonde está a alegria? Onde está a essência? A essência de um filho grato, aonde está? Onde está o sorriso no teu rosto? Não aquele sorriso amarelo que você quer mostrar que está tudo bem. Porque o Espírito Santo te sonda e sabe como você está. Então você pode agradar até os homens, mas a Deus, Ele está vendo. Mas Ele não desiste de você. Eu quero que você entenda o seguinte: enquanto você estiver se encantando com a vida no mundo, com os valores do mundo, com os amigos do mundo, enquanto você estiver querendo falar como o mundo fala, enquanto você quiser se vestir como o mundo se veste, como o mundo pensa, eu vou te falar, eu tenho uma péssima notícia. Você vai tentar se ajustar, mas não vai conseguir. Porque eu já te falei, não foi você que escolheu ele, foi ele que te escolheu. E como foi ele que te escolheu, você vai tentar se ajustar, não vai conseguir e você vai se frustrar. Então entenda,
Nós somos imagem e semelhança dele. Nós somos feitura, andamos como ele. Nós nos parecemos com ele. Você tem que ter a essência dele na tua vida. E agora eu posso te falar, Deus continua o mesmo? Continua. Porque quem está falhando é a gente. E eu vou falar de uma coisa. Eu tenho lido, há um tempo atrás nós temos buscado o avivamento neste lugar. Aí você vai falar, mas a gente nunca teve avivamento. Tivemos muitas experiências nessa igreja. Já vivemos muita coisa que o Senhor fez. Mas acontece uma coisa. Quando o homem ele começa a tomar o lugar do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo se afasta e deixa o homem conduzir. O primeiro avivamento que a gente teve foi em Atos de Apóstolos. Foi aquele mover, todos falando em língua, aquela presença de Deus. E eu te falo o seguinte, só vai ser avivado aquele que tiver o coração humilde. A humildade precede o avivamento. Porque Deus não compete. O Espírito Santo não compete com ego. O Espírito Santo não compete com você. Está cheio de você, cheio de si, ele não compete. Ele fica ali aguardando. E quando ele for convidado, ele entra de novo. Aí ele começa a agir. E todos os lugares, todos os avivamentos da história que a gente teve, se você for pesquisar, a gente teve o primeiro depois de Atos, País de Gales, depois teve na Califórnia, depois teve na Coreia. Sabe como é que os avivamentos começaram? Humildade. Humildade. Aí você fala, mas o que tem a ver o coração frustrado com humildade? Porque o coração frustrado, quando ele corre no caminho da humildade, ele vê o que ele errou, ele recomeça de novo. Porque quando acontece um avivamento na igreja, ela muda o DNA, ela muda a genética, o corpo muda. Sabe o que eu fiquei mais impactada? Foi quando o avivamento que aconteceu no País de Gales durou 18 meses e acabou. Acabou por quê? Porque os homens cheios de si. Aí você vai falar, quem são esses homens? Não eram os visitantes, não eram os curiosos, exatamente aqueles que conheciam o Evangelho. Por isso que Deus exortava aqueles que andavam com Ele, cheios de si, começaram a querer conduzir o Espírito Santo. Mas só que teve algumas pessoas dentro daquela igreja que o DNA foi mudado. E quando você lê, você não acredita como ficou aquele País de Gales depois do avivamento. A história fala, os homens não batiam mais em suas mulheres. A história fala que as famílias tinham paz dentro de casa. A história conta que os policiais não tinham o que fazer. Iam se juntar para louvar a Deus, fazer coral para o Senhor. A história conta que os fazendeiros eles eram tão agressivos com seus animais que quando eles passaram a ser dóceis, os animais não reconheciam mais eles. A história conta que o juiz não tinha mais casos para julgar. A história não ouvia mais briga, não ouvia bebedice, vários lugares fechando porque não vendiam mais bebida. Não tinham mais beberrões pela cidade. Aí eu te pergunto, é esse avivamento que a gente quer? Porque o avivamento é para mudar o nosso DNA, é para amansar o nosso eu.
para dizer o seguinte: deixa que eu mudo o teu DNA. Deixa eu entrar pelas tuas veias, tuas artérias, mudar o teu coração, mudar a tua mente. Deus quer que você mude a mente. A sua mentalidade precisa mudar para que o Senhor possa começar a agir. Assim como teve avivamento naquele lugar, eu te pergunto, é impossível que haja aqui? Qual o impedimento, igreja? Qual o impedimento? Porque é tão difícil a gente deixar o Senhor morar dentro de nós e fazer a transformação. Porque é tão difícil a gente insistir com o nosso eu, com o nosso ego, não ser dependente do Espírito Santo. Até quando, igreja? Até quando você vai ver, olhar para o lado, você vai ver essas cadeiras vazias? Você acha que aqui do altar sai palavras que não vêm do céu? Existem pastores aqui que abrem mão, renunciam. E o preço tem sido muito alto. O preço tem sido muito alto. Para a gente poder ver o mover nesse lugar. Não é para a glória do homem. Nós não estamos buscando glória. A igreja não faz ideia quantos embates temos tido nesse lugar. E o que a gente pede? Posicionamento. Porque quando essa igreja estiver com a chama acesa, vai se tornar irresistível ali fora. Outro dia o pastor Márcio falou: o mundo não tem sede de Jesus. O mundo não tem sede mais de Deus. Para que Deus? Mas a mudança do teu DNA arrasta e convence e gera ovelha e produz ovelha e pode encher esse lugar. Você está cheio do Espírito Santo. Você transborda. Porque aonde você estiver, a palavra do Senhor fala que você fará obras como Ele, e ainda maiores, e todo mundo vai querer andar perto de você. Porque o mover sobrenatural vai estar sobre a tua vida. Tem um versículo que fala assim: passará o céu, passará a terra, porém as minhas palavras não passarão. O que eu quero dizer é o seguinte: Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Glória a Deus. E para sempre. Ele pode fazer o impossível na tua vida. Ele pode dar a cura que você quer. Mas se posicione com Ele. Renuncie. Abre mão. Abra a mão lá de fora para você ver o que Deus vai fazer. Essa é a palavra de Deus nessa noite. Eu te convido para vir nesse altar e falar para o Senhor te encher essa noite. Que o Espírito Santo tem liberdade aqui. O altar está aberto, igreja. Não precisa ajoelhar.